Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui novamente juntos, desfrutando da presença do Senhor e da presença uns dos outros, essa presença virtual. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele cuida de nós. Hoje, nós iremos abordar os versículos finais de 2 Timóteo. Nós veremos as profundas lições que Paulo manifesta nos seus sentimentos nesses últimos versículos de 2 Timóteo. São lições importantes para nós. Nas duas últimas reuniões, nós falamos sobre 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, que diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui ele faz uma declaração solene, uma declaração gloriosa, porque ele tinha recebido uma revelação do Senhor que o tempo da sua partida tinha chegado. Ele já estava prestes a partir. E ele diz que ele estava sendo oferecido por libação, uma oferta de vinho. Aquilo que seria para o prazer dele, ele derramou a favor dos irmãos e ele derramou a favor de Deus. A vida dele foi uma vida derramada a favor de Deus, do plano de Deus, a favor da igreja. Uma vida assim é uma vida que vale a pena. Não é uma vida desperdiçada. É uma vida que tem um valor eterno. Por quê? Porque foi dada, consagrada ao Senhor. E ele continua falando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso quer dizer que ele havia concluído a missão que Deus havia dado a ele. Ele testemunhou que a sua vida foi uma vida de luta contra o inimigo, uma luta a favor de Deus, a favor da igreja. Ele falou que a sua vida foi uma corrida. Ele queria chegar até o alvo. Ele esquecia as coisas que para trás ficavam e corria para as coisas que estavam diante dele. Ele queria chegar ao alvo, ele queria ganhar o prêmio. E ele também havia guardado a fé. Tudo que Deus havia dado a ele, depositado nele, o Espírito, a palavra, a vida, ele tinha guardado, preservado. E nós vimos também que ele havia se depositado no Senhor. E aí ele diz, dá um testemunho, que a coroa da justiça estava guardada para ele, que o Senhor, o reto juiz, aquele que julga todas as coisas, lhe daria naquele dia. Daí ele diz uma palavra de encorajamento para todos nós, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui mostra quem ama a vinda do Senhor, se consagra ao Senhor. Quem ama a vinda do Senhor, apressa o dia da vinda, vivendo para o Senhor, cumprindo a missão que Deus lhe dá. Isso nos mostra também
que se temos tal viver, a coroa da justiça também está guardada para nós. Porque esse viver é um viver diante de Deus, um viver de justiça, segundo o que Deus estabeleceu. Por isso, uma coroa de justiça. Então, essas foram as palavras que nós vimos. São palavras finais. Mas depois dessa declaração solene, declaração gloriosa para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. Na versão King James atualizada, esse versículo se lê assim: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Aqui nós vemos um sentimento de urgência. O mais depressa possível. Procura vir ao meu encontro. E na versão Nova Almeida atualizada diz: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Você deve se empenhar numa coisa. Eu quero que você venha o mais depressa possível. Esse sentimento é um sentimento da humanidade de Paulo. Esse sentimento é um sentimento de quem necessita dos demais membros do corpo. Ele estava no final da sua jornada. Ele sabia que o Senhor já tinha reservado para ele a coroa da justiça. Mas ele estava aqui declarando: mas enquanto eu estou aqui nessa terra, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso que você esteja ao meu lado. Sabe, esse sentimento é expressado em outras duas porções de 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,4 diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha só, ele estava ansioso para se encontrar com Timóteo. E ele sabia: se eu encontrar você, Timóteo, eu vou me transbordar de alegria. Nós devemos nos lembrar que Paulo estava na prisão. E ele sabia que iria partir em breve. Mas ele não sabia que dia iria partir, que hora. E ele tinha um desejo que, antes de partir, pudesse encontrar Timóteo. Por isso ele diz para Timóteo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. E em 2 Timóteo 4,21, Paulo diz: apressa-te a vir antes do inverno. Essa é a primeira parte do versículo. Apressa-te a vir. Sabe, é o desejo de alguém que está para partir. Eu quero ver os meus companheiros, eu preciso deles. Estou aqui sozinho na prisão, eu estou sofrendo, eu sei que o Senhor já preparou para mim uma coroa, mas enquanto eu estiver nessa terra, eu preciso dos irmãos, eu preciso da presença dos irmãos, eu preciso do consolo dos irmãos, eu preciso da comunhão dos irmãos. Eu creio que ele tinha dentro de si muitas palavras para falar para Timóteo, que ele não havia colocado na epístola. Ele queria encontrar Timóteo. Veja, esse sentimento é um sentimento muito forte e é um sentimento muito precioso. Você, amado irmão, amada irmã, sente necessidade dos irmãos? Eu creio que nessa época de pandemia, nos momentos que você está sofrendo, tudo que você desejaria é a presença dos irmãos, poder abraçar os irmãos, poder orar junto, poder ter comunhão, não é verdade? Principalmente Timóteo, que foi alguém tão íntimo de Paulo. Desde a sua juventude, ele acompanhou Paulo em suas viagens.
havia passado por situações difíceis juntamente com Paulo. Paulo, claro que tinha saudades dele. Eu gostaria tanto que você estivesse ao meu lado agora. Sabe, esse sentimento de precisar dos irmãos foi algo que Paulo aprendeu no início da sua conversão. Em Atos 9, versículos 10 a 18, nos é dito: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então o Senhor aqui fala com Ananias e envia Ananias. Diz: Ananias, vá lá, vá nessa rua direita e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Por quê? Porque ele está orando. Saulo está orando agora. E ele viu na sua oração um homem entrar, um homem chamado Ananias. Impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Daí Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você vê, o Senhor enviou Ananias e falou: essa pessoa é o Saulo de Tarso. Ananias falou: esse é o cara que persegue a gente. Quanto dano ele fez, quantos males ele tem feito aos seus santos. Ele estava dizendo: Senhor, você quer que eu vá lá, ore por ele? O Senhor diz: sim, eu quero, porque ele é o instrumento escolhido para mim. Então nós vemos aqui Deus enviando um irmão que era desconhecido na Bíblia, Ananias. Ele é mencionado nessa porção, depois não é mencionado mais. Veja, para ajudar quem? Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo. O Senhor usou um irmãozinho, podemos assim dizer, entre aspas. Eu quero que você faça isso. Deus não enviou Pedro. Se não apareceu para Pedro em Jerusalém, diz: vai lá orar por Saulo, lá em Damasco. Não. Ele enviou um irmãozinho. E aí, no versículo 17, diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amados irmãos, amadas irmãs, Paulo aqui aprendeu uma grande lição. Deus enviou um irmãozinho, Deus não enviou Pedro. Deus não enviou João. Deus enviou um irmãozinho, Ananias. Olha só o que Ananias falou para Paulo. Ele diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Quem? A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Foi nesse momento que Paulo percebeu
Deus usa os membros do seu corpo, até o menor dos seus membros, para poder operar o que ele deseja. Foi esse irmãozinho, entre aspas, que fez Paulo recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Então, nós temos aqui duas lições. Primeiramente, a lição de Ananias. Amado irmão, amada irmã, não menospreze a si mesmo. Quando Deus enviá-lo, vá, faça. Se Deus enviar você para encontrar-se com alguém que você acha, esse é impossível de ser salvo, é um perseguidor. Se Deus lhe enviar, vá. É porque Deus já fez essa obra. E a experiência de Paulo tem momentos difíceis na minha vida, e Deus vai enviar um irmão para me ajudar. Um irmãozinho. O irmão que ele vai enviar para me ajudar, que o Senhor vai enviar, não é um irmão que eu vou escolher, é o irmão que o Senhor escolher. Por isso não devemos desprezar nenhum irmão, nenhuma irmã. Qualquer irmão e irmã enviado pelo Senhor pode nos ajudar. E Ananias impôs as mãos sobre ele. Paulo não diz, quem é você para impor as mãos sobre mim? Eu sou muito maior do que você. Nunca devemos ter tal tipo de atitude. Nós devemos nos humilhar. Se um irmão vem, enviado pelo Senhor para me ajudar, eu tenho que me humilhar. Irmão, impõe a mão sobre mim, me ajude. Tá certo? Eu não sou uma pessoa intocável, eu sou tal. Não, não posso ter tal atitude. Então, você pode ver, Paulo estava sozinho na prisão e ele tinha recebido a revelação que ele iria partir. Ele tinha o desejo tremendo de, nos momentos finais, se encontrar com Timóteo. E nós sabemos, com certeza, porque esse é o sentimento humano. Essa é uma humanidade, mas uma humanidade adequada. Nós podemos ver que até o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve ali no Getsemane, em Mateus 26, versículos 37 e 38, ele disse, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olha, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava para enfrentar a morte, ele levou Pedro, Tiago e João para estar com ele, e ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Esse era o aspecto humano do Senhor. E nós podemos ver Paulo, então, ali na prisão, prestes a ser morto, com uma tremenda revelação de que ele tinha cumprido a missão dele. Qualquer momento Deus iria chamá-lo, mas enquanto ele estivesse vivo, ele precisava dos irmãos. Ele precisava do Timóteo. Ele queria que Timóteo estivesse presente. Por quê? Porque ele estava sozinho lá. E aí tem o versículo 10. Ele disse no versículo 9, é o que nós precisamos perceber, né? Procura vir ter comigo depressa, não é? Daí no versículo 10 diz, por quê? Daí ele diz também outra razão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então Paulo estava falando, aqueles próximos de mim não estão agora próximos de mim.
E ele diz por quê. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, Demas abandonou Paulo, porque amou o presente século. Isso é um fato negativo. Quando diz Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, é porque eles tinham ido para a obra do Senhor, eles tinham ido debaixo do consentimento de Paulo. Não é porque eles amaram o mundo, amaram o presente século, não. É porque eles tinham que cuidar das igrejas nessa região. Daí ele diz, somente Lucas está comigo. Daí ele diz para Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora, aqui nessa porção, tem outra lição extremamente profunda para nós. Aparentemente, você diz assim, não, ele só está comunicando algo, não. Aqui tem uma lição extremamente profunda. Vamos ver, primeiramente, Filemão 24. Filemão 24 diz, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Tá? Filemão 24 nos mostra que Marcos era um cooperador, Demas era um cooperador e Lucas era um cooperador. Temos aqui 3 cooperadores. E nessa porção, nós vemos, no versículo 10 e 11, nós vemos esses 3, tá? Marcos, Demas e Lucas mencionados. Agora, preste atenção, amados irmãos. 3 irmãos mencionados, 3 condições distintas. São nessas condições que nós precisamos ver a lição que existe aqui. Primeiramente, nós temos Demas, que foi um dia um cooperador, mas que, devido ao fato de ter amado o presente século, abandonou Paulo. Então, aqui nós temos alguém que se foi por algo negativo. Alguém que abandonou a obra de Deus. Alguém que passou a amar o presente século. Então, nós temos aqui um tipo de pessoa. Segundo tipo, Lucas. Somente Lucas está comigo. Aqui nós temos, Lucas é aquele que sempre permaneceu como constante e fiel companheiro de Paulo. Foi companheiro de viagem, estava sempre ao lado de Paulo. Então, aqui nós vemos um cooperador que permaneceu, foi fiel companheiro, estava ali sempre presente. Então, essa é uma segunda condição. Terceira condição, toma contigo Marcos e traze-o. Marcos, alguém que no início da obra havia fugido da obra por não suportar os sofrimentos, mas que havia sido restaurado e agora se havia tornado uma pessoa útil. Então, aqui nós temos 3 tipos de cooperadores. O cooperador que anda um tempo e depois vai amar o mundo e abandona as coisas de Deus, porque passou a amar o presente século. Segundo tipo, segunda condição, aquele que um dia foge, porque não aguenta o sofrimento, mas é restaurado. E aí se torna uma pessoa útil. Aqui nós temos um cooperador restaurado. E terceiro, aquele cooperador sempre fiel, sempre companheiro, sempre presente, sempre ali servindo ao Senhor. Você pode ver Paulo, ao falar para Timóteo,
E tinha esses sentimentos no seu interior. Triste por aquele que o havia deixado para amar o presente século. Alegre por ter alguém agora que tinha sido restaurado e agora era útil. E também muito feliz por ter um companheiro fiel que era Lucas, sempre constante, sempre ali ao seu lado. Então, olha só esses sentimentos. E aqui nós temos esses 3 tipos de pessoas. Amado irmão, amada irmã, nós não devemos ser aqueles que, pelo fato de amar o presente século, abandonemos as coisas de Deus. Talvez um dia nós tenhamos fugido das coisas de Deus por acharmos difíceis, mas o coração de Deus é de nos restaurar. Fazer de nós servos úteis. É isso que nós precisamos perceber. E aí o terceiro tipo, aquele que é sempre constante e fiel no caminho do Senhor, sempre junto com os irmãos, dando o ombro para levar adiante a comissão de Deus. Então, todos esses sentimentos estavam em Paulo. E aí ele diz no versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Tá certo? Então não estava também presente. Mas ele foi mandado para Éfeso, para quê? Para a obra do Senhor. Não era alguém que tinha abandonado. Daí ele diz no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui, Paulo pede para Timóteo trazer a capa que ele tinha deixado em Troade. Alguns estudiosos da Bíblia dizem, provavelmente essa capa era uma capa meio pesada, né? Contra o frio, contra a chuva. E pelo fato de, quando Paulo tinha passado por ali, estava fazendo calor e era um estorvo levar com ele. Então, ele deixou na casa de Carpo. Mas essa porção da Bíblia também mostra que Paulo foi alguém que, para servir o Senhor, deixou tudo. Deixou fama, deixou posição. Agora ele estava prestes a partir. Você pode ver o que ele tinha de pertence. Ele não diz para Timóteo, Timóteo, eu estou para partir, eu tenho um montão de coisas lá na casa de alguém, traga todas essas coisas para mim, tá? Não. O que foi que ele disse? Me traga a capa e também me traga os livros, especialmente os pergaminhos. Por quê? É isso que eu preciso, é só disso. Eu não preciso das outras coisas. Paulo também poderia ter pedido, dizer assim, não, essa capa, eu vou pedir para algum irmão de Roma pedir emprestado uma capa dele. Nós sabemos que Paulo não era o tipo de pessoa assim. Se ele passava necessidade, ele trabalhava com as próprias mãos. Ele não é alguém que ficava dependendo dos irmãos, ele procurava se sustentar. Ele dizia, eu tenho uma capa ali, eu não vou pedir emprestado para os irmãos. Por quê? Porque tenho ali uma capa que eu deixei na casa de Carpo. Então podemos ver aqui Paulo, baseado nessas palavras, ele é um homem simples com as necessidades comuns de um homem. Ele não pediu nada excepcional. Ele era um homem com as necessidades humanas. Mas para ele, nesse momento, a capa era importante, por quê? Porque o inverno estava chegando.
Por isso que ele falou em 2 Timóteo 4:21, apressa-te a vir antes do inverno. Porque o inverno aqui faz muito frio e eu preciso dessa capa para me proteger. Agora, o que ele pediu? Não pediu outras coisas. Ele pediu, agora eu quero que você me traga os livros, principalmente os pergaminhos. Então quer dizer que Paulo, mesmo sabendo que estava prestes a partir, ele disse, eu preciso ainda dos livros, dos pergaminhos, provavelmente as coisas do Antigo Testamento, não é? Ou eventualmente algo que ele havia escrito. Digo, traga para mim. Essa é a atitude de alguém que ama a palavra de Deus. Ele não diz, eu estou indo embora mesmo. Deus vai me levar, então eu não preciso mais estudar a Bíblia. Não, ele queria até o final da vida dele ter contato com a palavra de Deus. Eu estou aqui na prisão. E se você perguntar para mim o que eu preciso de duas coisas. Uma capa para me proteger do frio, é para o meu corpo. E eu quero os livros, especialmente os pergaminhos, é para o meu espírito. Então, para o corpo, só o necessário. Mas para o meu espírito, eu quero a abundância. Eu quero a riqueza espiritual. Está vendo? São breves palavras, mas tem muitas lições. E lições profundas. Lições que realmente podem ajudar a todos nós. Hoje, nos tempos da pandemia, que sentimentos nós temos em nossos corações? Quais são os sentimentos? Nós queremos ainda as coisas vãs desse mundo? Paulo também, daí no versículo 14, ele diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Daí ele diz para Timóteo, Timóteo, você tem que se cuidar com esse Alexandre. Ele me causou muitos males. Mas preste atenção, isso não era alguma coisa pessoal. Quando ele falou, causou-me muitos males. Aí ele diz que, porque Alexandre resistiu fortemente às palavras de Paulo. Mas as palavras de Paulo eram as palavras de Deus. E aqui, olha só, 1 Timóteo 1, 19 a 20 diz, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Você pode ver, eles estavam causando muito dano para a igreja. Eles estavam blasfemando. Paulo os entregou a Satanás. Significa o quê? Que Satanás, você está cooperando com ele, que ele então opere. E olha só, 2 Timóteo 2, 17 e 18 diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fíleto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Aqui fala de Himeneu e Fíleto. Naquele anterior fala de Himeneu e Alexandre. Então mostra que eram a mesma classe de pessoas, pessoas que blasfemavam, que se desviavam da verdade e estavam pervertendo a fé de alguns. Eles estavam causando danos à igreja. E Paulo sente isso, toma isso para si e diz, causou muitos males para mim. Por quê? Porque ele me atacou e ele está atacando a igreja. Alguns historiadores dizem que provavelmente esse Alexandre, quando Paulo foi ou estava sendo julgado,
ele acusou, deu muito material para os acusadores, para irem contra Paulo. Mas o que Paulo? Paulo não o amaldiçoou. Paulo disse: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O Senhor está vendo tudo. O Senhor vai fazer, vai lhe dar a paga segundo as suas obras, segundo o julgamento do Senhor. Está vendo? Ele não estava amaldiçoando Alexandre, mas ele estava falando de algo que iria acontecer. Um dia haverá o julgamento. Talvez, amado irmão, amada irmã, alguém tenha feito mal para você. Não fique remoendo, não procure se vingar. Diga simplesmente: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Nós temos um reto juiz. A vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós sabemos que há irmãos e irmãs que estão sofrendo. Há irmãos que sofrem perseguição. Não precisam procurar vingança. O Senhor dará a paga a cada um, segundo as suas obras. Por isso, nós também temos que ter muito cuidado. Muitas vezes, você quer se vingar de alguém, você acaba causando dano à igreja. Você faz outros tropeçarem. E o Senhor, um dia, vai ter que prestar contas diante do Senhor. E no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Então, Paulo estava falando do sentimento dele. Nesse primeiro julgamento dele, na primeira defesa, ele esperava encontrar alguns irmãos naquele julgamento. Mas ninguém foi. Ninguém foi. Algumas vezes nós não nos sentimos maus, quando num determinado momento nós precisamos da presença dos irmãos e ninguém aparece. Mas olha só, diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Isso que ele estava falando do sentimento dele. Ninguém veio, todos me abandonaram, mas preste atenção, ele acrescenta que isto não lhe seja posto em conta. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu compreendo porque não apareceram. Nesse período, era o período de perseguição aos cristãos. Ele estava sendo julgado, condenado à morte. E ele compreendia, se algum irmão aparecer nesse julgamento, eles podem fazer uma conexão e também condenar esse irmão. Quer dizer, ele estava entendendo por que os irmãos não compareceram. Por isso ele disse que isto não lhe seja posto em conta. Essa é a questão da natureza humana. Paulo estava dizendo, eu esperava que eles viessem. Eu gostaria que eles viessem, mas ninguém veio. Mas eu compreendo por quê. Eu perdoo a todos eles. Eu não vou culpá-los por isso. Então, preste atenção a esse tipo de coração. Não é pelo fato de ninguém ter comparecido que agora vou ter raiva dos irmãos. Você tem que compreender, talvez os irmãos tiveram dificuldades. Não puderam comparecer, tiveram outras atividades, outras prioridades. Mas aí tem outra lição que nós devemos aprender. O Senhor permite que em algumas experiências nós sejamos deixados sozinhos. Para quê? Para nós experimentarmos
a assistência e o cuidado do Senhor. Isto está no versículo 17. Olha só, eu vou ler o versículo 16, daí eu vou pegar o início do 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu. Olha só que afirmação extraordinária. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Revestiu de forças. Não tinha nenhum irmão lá, mas o Senhor estava lá. Amado irmão, amada irmã, talvez você esteja passando por uma situação difícil e o Senhor permitiu que você agora estivesse só. Mas é para experimentar uma coisa. Você não está só. O Senhor está presente. O Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo havia dado a vida dele para levar o evangelho aos gentios. Agora, nessa defesa dele, você sabe o que ele fez no dia da defesa? Ele pregou no dia da defesa. Todas as pessoas que estavam ali, naquele tribunal, todos os presentes, ouviram o evangelho. Por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Todas as pessoas presentes naquele julgamento ouviram o evangelho. Você olha esse Paulo, a ousadia dele. Isso quer dizer, até o último momento da minha vida, eu vou cumprir a missão que Deus me deu. Pregar o evangelho a todos os gentios. E ele diz, eu fui libertado da boca do leão. Quer dizer que ele não foi morto naquela primeira defesa. Daí no versículo 18 ele diz algo, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse versículo, talvez você diga, Paulo sabia que ia morrer. Como ele está dizendo, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial? Então, para a gente entrar nesse sentimento, nós precisamos ir para Filipenses 1, 19 a 26, que diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aqui Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele falava desejo dele de partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor do que estar nessa terra.
Mas ele diz, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, quando ele estava falando, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não estava falando que o Senhor iria libertá-lo da morte, porque o Senhor já havia revelado para ele que ele iria morrer, mas que a morte dele seria uma libertação. Libertação desse mundo, libertação desses sofrimentos. E ele disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver nessa terra. Isso é o que está em Filipenses 1, 19 a 26. Por isso ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Essa é uma afirmação de força, essa é uma afirmação de impacto, porque é uma afirmação como que estivesse falando para Nero, que queria matá-lo, para aqueles que queriam vê-lo morto, e ele falar, vocês podem me matar, a morte será minha libertação. Você pode ver, quem anda com o Senhor tem uma visão diferente das coisas. Então, nessa porção, nesses versículos finais, que nós vemos aqui, depois tem mais alguns outros versículos, mas esses são os versículos que carregam em si sentimentos, lições profundas para nós. E esse sentimento, essas lições profundas de Paulo para nós, são encorajamento para nós, para que nós avancemos, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Talvez hoje você se sinta numa prisão. Você tem a oportunidade de ter também esses mesmos sentimentos de Paulo. Você pode ver, ele havia dado um testemunho glorioso da sua partida, mas ele ainda era um ser humano. E na sua humanidade, ele mostra o quanto ele necessitava ainda dos irmãos. Enquanto viver nessa terra, vou precisar dos irmãos. Não é? Então, nosso desejo é que essa porção, as lições dessa porção, sejam lições importantes para todos nós, possamos ganhar para a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe.